Olá, queridos professores, amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para levar até vocês mais uma pré-aula do programa PEC, né, que é o Programa de Educação Continuado, Cristão Continuado, né, da nossa Assembleia de Deus. Eu sou o tio Valmir, eu congrego no Tempo Central da Assembleia de Deus, onde sou professor do Jardim de Infância, etárias de 4 a 6 anos. E, neste momento, estamos estudando o livro de 2 Coríntios, né? E o nosso tema aqui do Jardim de Infância é Paulo ensina com amor. Desde já, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui, levando até você, professor, mais essa aula, né? Mais essa pré-aula do Jardim de Infância, do qual nós estamos estudando a 4ª lição, que nós temos como tema Tesouro de Deus. E nós temos aqui no nosso recurso da revista, né, no nosso roteiro da revista, Encontrando o Tesouro, que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Guardando no coração, porém, nós temos esse tesouro espiritual. Somos como vasos de barro, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E o objetivo é ensinar para a criança, queridos, que apesar de sermos simples como um vaso de barro, temos dentro de nós um precioso tesouro. E este tesouro é o Senhor Jesus. E as sugestões de louvores da nossa revista é o tema A Alegria, do grupo Três Palavrinhas, e Jesus é maravilhoso, também dos 3 Palavrinhas. E aqui nós temos os nossos recursos visuais, que não podem faltar nas nossas aulas. Vocês sabem que esses recursos eles são bem aproveitados durante a nossa aula, porque é aqui que a criança ela se identifica, né? Aqui eu fiz este recurso que representa a carta de Paulo, né? E que material ele utilizava? Aqui, se você falar apenas que Paulo utilizava o papiro, a criança vai, logicamente, a pergunta vai ser imediata, mas o que é o papiro? Então a gente traz um recurso, o recurso mostrando para a criança mais ou menos o que é e tudo mais, né? Existe uma diferença entre o papiro e o pergaminho, né? Porque o papiro, que eu estou tentando identificar aqui, é feito de folhas, né? E o papiro e o pergaminho de pele de animais, né? E o nosso guardando no coração, eu fiz esse visual aqui para identificar, conforme manda aqui o nosso roteiro, para identificar um vaso. Se você também falar, olha, o vaso de barro, a criança também não vai pensar que realmente o vaso é qualquer vaso, né? Mas não, a gente mostrando o recurso, então ela já se identifica com o que a gente está querendo transmitir a ela. E o nosso guardando no coração, que é o versículo de memorização, porém nós que temos este tesouro espiritual, somos como o vaso de barro que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7. Né? Então, tem esse outro recurso que você pode também estar utilizando, pode ser o fantoche, pode ser o dedoche, e aqui também a marionete do Paulo. Olha só, a marionete do Paulo, você pode usar esse recurso também, que a criança ela vai também prestar atenção na sua aula, porque vocês têm que usar, nós temos que usar os recursos que vai chamar a atenção da criança naquele momento da explicação da historinha. Então, Paulo, que é o principal personagem do livro de 2 Coríntios, ele tem que estar presente em todas as aulas. Então, né, eu fiz aqui esta marionete aqui e já utilizei em outras aulas e foi bem mesmo
bem proveitoso a utilização, né? As crianças gostaram bastante. E aqui a nossa história ela vai começar justamente com Paulo escrevendo uma carta aos seus amigos, né? Do qual o Paulo ele gostava realmente de escrever cartas para os seus amigos lá da igreja de Corinto. Então eu até fiz aqui um recurso aqui para identificar a cidade de Corinto, né? E aqui outro recurso que manda o nosso roteiro, Paulo escrevendo a carta aos seus amigos de Corinto. Então, Paulo ele vai começar justamente a nossa história escrevendo uma carta que diz assim: queridos amigos de Corinto, Deus nos deu uma tarefa muito importante. Ele quer que espelhemos a sua mensagem de amor e bondade para todos. Por isso, nunca devemos desanimar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Devemos viver sempre de acordo com a verdade e honestidade. Devemos mostrar a todos o quanto Deus é bom, não com palavras falsas, mas com as nossas ações e com o nosso coração. Então, Paulo sempre escreve cartas assim, mostrando que as pessoas lá, os irmãos de Corinto, devem levar a palavra de Deus, palavra de amor, palavra de gentileza. Então, ele sempre estimula os irmãos a praticarem o bem, a praticarem a gentileza, a mostrar para as outras pessoas, levarem às outras pessoas quanto Deus é bom, quanto Deus é amoroso, quanto Jesus é maravilhoso. Então, isso tudo nós temos que apresentar para as crianças que elas também podem ser desta forma, que elas podem ser também um vaso, né? Que elas podem levar a palavra de Deus aos outros coleguinhas, né? Como eu já citei aqui outras vezes, na sua rua, na sua escola, no seu condomínio. Então, mostrar para elas que elas são também vasos do Senhor. Como diz aqui, vasos escolhidos, né? E preciosos para levar a palavra de Deus para os seus amiguinhos, ou em todos os lugares por onde elas passarem, né? Que elas são preciosas, que elas também têm o Espírito de Deus nela. Inclusive, o tesouro mais precioso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né, dentro dela. Então, a gente incentiva que elas já comecem, né, a se manifestar quanto a isso, não só dentro da salinha de aula, mas também na sua rua, na sua escolinha, né? Então, isso aqui é muito, muito interessante a gente levar isso às crianças e incentivá-las realmente a essa prática, né? De levar a palavra do Senhor, porque elas são realmente vasos. Então, a gente tem que levar de uma forma bem comunicativa e expressiva para que elas venham a entender o que é este vaso. Não é o vaso de barro que a gente compra em feiras, mas é que elas sejam realmente esse vaso representativo que Paulo está expressando na nossa revista. Então, se você mostrar isso às crianças, professores, com certeza você vai ter uma excelente aula, porque elas absorvem com muita facilidade. E você vai ter essa autoestima de levar as crianças a este conhecimento. Inclusive, essa semana que teve o Dia do Professor, teve uma mãe de 2 alunas da nossa etária, que colocou uma mensagem lá no grupo de pais e mestres lá que nós temos e, logicamente, né, a princípio, né, parabenizou a gente pelo Dia dos Professores, mas também enfatizou assim: olha, lá em casa nós temos bons testemunhos de vocês. Olha só que maravilha. Então, isso não é para que você vá se vangloriar, mas sim para ter a certeza que você está no caminho certo, que você está ensinando a criança no caminho que deve andar, né? E que a sua próxima aula seja melhor do que a anterior. Então, isso serve de motivação para que você continue neste caminho, do qual nós estamos precisando de pessoas para este ministério. E o ministério infantil, queridos,
é muito maravilhoso, é muito, muito gratificante lidar com essas crianças. Então Deus, Ele não quer muito de você, Ele quer apenas que você esteja disponível, né? Porque é Ele que capacita, né? Como foi o meu caso. Então Deus me capacitou e aqui estou, né, para levar isso às crianças e receber, né, essa graciosa mensagem de uma mãe que diz que nós somos. Não estou dizendo, não é o tio Valmir que é, mas sim toda uma equipe que trabalha com essa etária, né, de 4 a 6 anos. E os demais também, né? Acho que ela quis fazer um global, dizer que nós, as crianças dão bons testemunhos daqueles que estão lá educando, ensinando a palavra do Senhor para essas crianças. Então, é gratificante, né? A gente se motiva realmente a dar continuidade. Queridos? Então, é isso. Então, eu queria aqui finalizar apenas com a aplicação da nossa história, que diz assim: crianças, apesar de vocês serem pequenas, Jesus os escolheu para serem vasos preciosos para levar a palavra de Deus aos seus amiguinhos e em todos os lugares onde vocês passarem. Pois, apesar de todos nós sermos simples como um vaso de barro, quando Jesus entra dentro do nosso coração, nós somos as pessoas mais felizes e importantes da terra, porque Jesus é o tesouro mais valioso que existe no mundo. Por isso, vamos falar do seu amor aos nossos coleguinhas, para que eles possam conhecer o nosso maior tesouro, que é Jesus. Que Deus abençoe, que Deus possa também incentivar vocês a participar desse ministério que é maravilhoso. Então, desde já, né, conto com a atenção de todos. Grande abraço, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.